Olá, meus amigos, espero que esteja tudo bem com vocês. Para quem não me conhece, o meu nome é Ivo, sou trabalhador da Casa Francisco de Assis e o motivo pelo qual estou gravando esse vídeo é para responder uma pergunta que foi feita alguns dias atrás numa escola de aprendizes do Evangelho, e a pergunta era sobre a felicidade individual e a felicidade coletiva. Como nós estávamos bem no final da nossa apresentação e o tempo já tinha se esgotado, eu não tive a possibilidade de dar uma resposta mais adequada e com uma fundamentação que fosse suficiente para embasar aquela nossa resposta. Então, em virtude disso, eu resolvi gravar esse vídeo com o objetivo principal de responder aquela pergunta e também trazer algumas informações complementares. A gente resolveu chamar esse vídeo de ética deontológica, ou ainda ética do dever, ou ainda ética de Kant, e fazer uma pequena comparação com alguns princípios do Espiritismo. Eu espero que vocês gostem, então vamos lá. Como nós vamos falar da ética de Kant, eu acho que é importante a gente apresentar esse importante filósofo da nossa história. Immanuel Kant, ele nasceu em Königsberg em 22 de abril de 1724 e morreu na mesma cidade em 12 de fevereiro de 1804. Ele foi um filósofo muito importante prussiano. O reino da Prússia, naquela época, fazia parte do reino alemão, ou seja, essa cidade em que ele nasceu hoje faz parte da Alemanha. Dentro da sua filosofia moral, Immanuel Kant desenvolveu três grandes obras: Fundamentação da Metafísica dos Costumes, em 1785, A Crítica da Razão Prática, em 1788, e A Crítica do Julgamento, em 1790. E nós vamos pegar alguns elementos dessas obras para o que a gente vai discutir aqui hoje. Nessa área da filosofia, Kant é provavelmente mais bem conhecido pela teoria sobre uma obrigação moral única e geral, que explica todas as outras obrigações morais que nós temos até hoje, e chamou de imperativo categórico. Então nós vamos falar mais de imperativo categórico, mas nós vamos falar de um outro imperativo antes que nós vamos ver logo a seguir. Para a gente entender a ética de Kant, é bom a gente contextualizar, né? Vamos falar do Iluminismo. O Iluminismo foi um movimento intelectual e também filosófico que dominou o mundo das ideias lá na Europa durante o século XVIII, que foi chamado também o século da filosofia. Ou seja, foi o iluminismo que o próprio nome diz, né, que trouxe luz à humanidade, porque a humanidade tinha acabado de passar por um período longo chamado o período das trevas, né, passou ali pela Idade Média, e com o final desse período chega o iluminismo com novas ideias e novas propostas. O iluminismo inclui uma série de ideias centradas na razão, no raciocínio, como principal fonte de autoridade e legitimidade. Então, traz esse conceito novo do pensamento, da razão, do conhecimento. A razão iguala todos os seres, segundo o iluminismo. Então, alguns conceitos anteriores que tinham, né, que existiam seres superiores e seres inferiores, existiam os senhores feudais e os seus servos, e por conta disso, por fazer parte de castas distintas, isso ia até para o aspecto jurídico. Um mesmo crime cometido por um servo era punido de uma forma diferente de um que era punido por um senhor feudal, né? E quando o iluminismo fala de ideias centradas na razão, não dá para a gente não lembrar, lá no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que ressalta o seguinte:
não há fé inabalável senão aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Ou seja, o iluminismo, o que ele traz como base, ela é reforçada posteriormente no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, né? Para a gente deixar de lado aquela fé cega e passarmos a ter a fé raciocinada, né? Que tem tudo a ver com o iluminismo, que fala das ideias centradas na razão. Immanuel Kant buscou criar um modelo ético dentro desse modelo iluminista que fosse independente de qualquer tipo de justificação moral religiosa e se baseasse apenas na capacidade de julgar que é inerente ao ser humano. Ou seja, é o que foi dito um pouquinho antes, a razão iguala todos os seres. Se somos seres humanos, somos capazes de raciocinar. E sendo capazes de raciocinar, todos somos iguais. Então, essa já é a base desse modelo ético de... Dentro do modelo ético de Kant, também chamado ética do dever ou ética deontológica, como a gente já comentou lá no início, Immanuel Kant buscou criar um modelo ético que fosse independente de qualquer tipo de justificação moral, religiosa, e se baseasse apenas na capacidade de julgar que é inerente ao ser humano. Ou seja, o ser humano, como ser pensante, ele consegue discernir o certo do errado. Então, isso vai depender do contexto no qual aquela situação está inserida, da religião do indivíduo, de uma situação particular ou de crenças já preconcebidas. Então, essa chamada moral universal racional independeria de qualquer fator. Ou seja, nós tomaríamos as nossas decisões baseadas em alguns critérios que nós vamos ver agora a seguir. O primeiro é a chamada razão pura. A razão pura, ela está baseada única e exclusivamente no conhecimento. Estamos falando aqui de ciência. E aí não tem como a gente falar de conhecimento sem lembrar também de uma orientação que o Espiritismo nos traz, que é a seguinte: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Então nós precisamos ter conhecimento, porque quanto mais conhecimento nós temos, melhores serão as nossas decisões. Então essa é a chamada razão pura dentro do modelo ético de Kant. E depois ele fala da razão prática, que são as ações. Ação, as escolhas do indivíduo baseadas na sua liberdade, nas suas escolhas e na sua consciência moral. E aqui também não tem como a gente ler esse conceito de razão prática de Kant sem lembrar também do Espiritismo quando ele fala do nosso livre arbítrio, ou seja, as nossas ações, independentemente do nível de conhecimento que nós tenhamos, a ação ela é movida pela nossa liberdade de escolha, pela nossa consciência moral. É isso que determina o que nós fazemos, como nós agimos. Porque muitas vezes nós temos o conhecimento, mas na hora de tomar ação, nós somos levados sempre pela nossa liberdade de escolha, mas por uma consciência moral que às vezes é até conflitante com aquilo que nós já temos de conhecimento. Então, essa é a grande luta e que a gente trabalha muito na Escola de Aprendizes do Evangelho através da nossa reforma íntima, que é através da busca do conhecimento nós melhorarmos as nossas ações, ou seja, a nossa razão prática. Nós tínhamos começado a falar dos imperativos. Vamos retomar esses conceitos. Mas antes, vamos avaliar as nossas ações. Qualquer que seja a nossa decisão de como vamos agir,
As nossas ações, elas podem ser consideradas ações boas ou más, dependendo do ponto de vista e da análise. O que vai determinar o tipo de ação que a gente adota serão os nossos princípios, que também são chamados de imperativos. Imperativos são os nossos deveres morais e são exclusividade dos seres humanos. Por quê? Porque requer a capacidade de julgar, requer a capacidade de raciocínio, e isso é uma faculdade somente dos seres humanos. Então, vamos começar pelos imperativos hipotéticos. Os imperativos hipotéticos, eles são muito baseados nas nossas inclinações, nos nossos impulsos, nos nossos desejos. E eles estão mais alinhados com uma outra linha da ética, que é a chamada ética utilitarista. Daqui a pouquinho a gente fala dela. Mas ele é movido por um determinado fim. Então, eu guio as minhas ações serão meios para justificar determinados fins. E eu posso ter como finalidade ter prazer, evitar a dor, buscar a salvação, ser feliz. Então, eu tenho estes fins e eu vou direcionar as minhas ações de maneira a buscar estes fins. Então, as ações passam a ser meios, como já disse. Então, vamos dar aqui alguns exemplos. Por que eu faço o bem? Eu faço o bem para ir para o céu. Dentro daquele conceito de céu e inferno, que não é o nosso caso dentro do Espiritismo, mas podemos adaptar aqui para o Espiritismo o seguinte: eu faço o bem para não ir parar no umbral. Eu não mato para não ir preso. Eu não xingo ninguém para não ser agredido. Eu mato um criminoso para que ele não mate outras pessoas. Então, note que eu estou direcionando as minhas ações na busca de um fim. Está errado esses imperativos hipotéticos? Não. Eles podem até se justificarem. E até um dado momento eles podem estar alinhados com os nossos princípios mais nobres. Mas note que ele é de característica utilitarista, ou seja, o fim justificando o meio. Então, estes são imperativos hipotéticos que muitas vezes ainda guiam as nossas ações. Mas a gente não deve parar nesses imperativos hipotéticos. Porque, embora pareça razoável eu fazer o bem porque eu quero ir para uma colônia espiritual boa, não quero parar no umbral, isso não é suficiente. Esse não pode ser o fator determinante para que eu faça o bem. Aí eu não mato para não ir preso. Então, na verdade, eu estou com medo da cadeia. Não é que eu não mato porque eu entendo que não é bom matar, mas é mais por medo da consequência. Então, no início, pode ser que ele seja um delimitador aí das nossas ações, mas a gente parar aqui é muito pouco. Então, vamos dar uma avançada olhando outros imperativos. E aí nós chegamos nos imperativos categóricos. Aqui sim, a gente pode dizer que está a essência da ética de Kant, ou a ética do dever. São os imperativos categóricos. É aqui que a gente busca chegar. Primeiro, que os imperativos categóricos eles são baseados na razão. Então, nós já tínhamos falado a respeito disso, né? É um princípio fundamental, que seja baseado na razão. Uma ação é boa quando há vontade de praticá-la. Então eu não faço por obrigação. Eu faço por vontade. Eu faço pela consciência de que aquilo é o certo. Né?
Então, embora pareça como dever, é o dever não no sentido de obrigação, mas o dever no sentido de é o compromisso moral que eu tenho comigo mesmo. Então, uma ação é boa quando há vontade de praticá-la e não a obrigatoriedade. O imperativo categórico, ele combate o relativismo moral, ou seja, o certo independe da situação ou do contexto. Lembra que nós vimos no slide anterior uma situação que era assim, eu mato um assassino para que ele não mate pessoas inocentes. Então, o fim justificando os meios. Então, neste momento, a gente está relativizando a moral. A moral me diz que eu não devo matar, mas se for um assassino, aí eu posso. Então, você está relativizando. E o imperativo categórico não admite isso. O certo é o certo, independente da situação ou do contexto. Eu sou contra o políticos que cometem ações erradas de suborno, então os que foram pegos do mensalão, ou em todas essas operações. Então, eu sou contra essas ações, essas atitudes antiéticas. Mas, se eu for pego pelo guarda, dirigindo em alta velocidade, e ele vai me dar uma multa de R$ 900, e eu der R$ 50 para ele e ele tira a multa, aí pode. Então, eu estou relativizando a moral. Eu não aceito quando é com os outros, mas comigo pode. Então, o imperatismo categórico, como ele diz, ele é categórico. Ele não aceita relativizar. Uma outra característica do imperativo categórico, e aqui nós já começamos a chegar no ponto da resposta à pergunta que foi feita lá na escola de aprendizes. Ações individuais buscando o bem comum. Então, nós sempre vamos pautar as nossas ações individuais pensando no bem comum. Eu posso ficar 1 hora debaixo do chuveiro, num dia frio, debaixo daquela água quentinha. Eu pago a conta, tá tudo certo. Agora, essa ação individual, ela pode estar contribuindo para que a gente tenha um problema comum. A falta desse bem tão precioso que é a água. Então, as nossas ações individuais sempre têm que ser pensadas no coletivo. Poxa, se eu tenho direito de fazer aquilo, então todos têm o mesmo direito. É certo que todos fiquem 1 hora debaixo do chuveiro numa época de racionamento de água? Não, não é razoável. Então, o imperativo categórico, ele nos dá esse direcionamento. Eu quero a minha satisfação, eu quero o meu prazer, eu quero a minha felicidade, mas eu tenho que pensar no bem comum. Esta minha felicidade, ela não pode estar trazendo a infelicidade de outrem? Se a resposta for sim, não é uma atitude boa, ela é uma atitude má. Então ele estaria na contramão, né, daquilo que a gente considera ético. A boa vontade é uma ação desinteressada. Então, no imperativo categórico, a gente deve chegar a ter atitudes de boa vontade. Eu faço o bem, eu pratico o bem de boa vontade. Ou seja, eu não tenho interesse nenhum atrelado àquela ação. É o dever pelo dever.
é o bem pelo bem. Eu faço bem porque isso me satisfaz e satisfaz a todos aqueles que estão à minha volta. Então, uma atitude individual buscando o bem comum, sem perguntar por que eu faço, pelo simples prazer de fazer o bem. E é aí que vem aquela resposta, né, lá da escola de aprendizes. Poxa, mas eu busco primeiro o minha felicidade individual ou a coletiva? Na verdade, elas acabam acontecendo simultaneamente, porque quando a gente chega nesse estágio de entender quais são os nossos imperativos categóricos, significa dizer que nós alcançamos um grau de maturidade e de evolução que a nossa felicidade ela está automaticamente associada à felicidade dos demais. Por isso que não tem primeiro a minha felicidade, primeiro a felicidade do outro. Na verdade, a nossa busca é para que todas as nossas ações venham a trazer o bem e a felicidade do outro. E com isso nós nos sentimos bem e nós nos sentimos felizes. Então ela acontece simultaneamente. E para que a gente entenda dentro desse princípio de Kant, né, ele buscou estabelecer uma fórmula moral para a resolução das questões relativas a essas ações. O imperativo categórico ao longo de toda a sua obra aparece formulado de três maneiras diferentes. Na verdade, quando a gente espreme direitinho, você vai perceber que existe ali um princípio comum, mas ele foi quebrado em três partes e eu gostaria de passar por todas elas aqui para apresentar para vocês. Então vamos lá. A primeira formulação diz o seguinte: age como se a máxima de sua ação devesse ser erguida, por tua vontade em lei universal da natureza. Então, age de maneira que essa tua ação ela pudesse ser elevada à condição de lei universal da natureza. Então, na primeira formulação, a ação individual deve ter como princípio a ideia de poder se tornar uma lei da natureza. As leis da natureza são universais e necessárias. Todos os seres a cumprem e não há alternativa. Ou seja, é natural. Se eu pular de uma árvore, eu vou cair no chão, porque tem uma lei natural que rege isso, que é a lei da gravidade. Então, todos estão sujeitos a ela. Então, quando você tomar uma decisão para uma ação, pensa se aquela ação ela poderia se transformar numa lei natural, numa lei universal. Se a resposta for sim, é porque a sua escolha foi ok. Então, como eu estava dizendo, as leis da natureza são universais e necessárias. Todos os seres a cumprem. Não há alternativa, como a lei da gravidade, os ciclos da vida e outras leis que submetem todos os seres e é inquestionável. E aí, trazendo para o Espiritismo, nós vamos nos lembrar lá de todas as leis da natureza, né? As leis universais. A lei de causa e efeito, a lei do amor, a lei do trabalho, a lei da dualidade, enfim, todas aquelas leis que nós sabemos que são leis universais. Por isso que nós sofremos quando nós vamos contra as leis universais. Agora, quando a gente se alinha com elas, ou seja, as nossas atitudes, elas poderiam ser alçadas à condição de lei universal, significa dizer que eu estou totalmente alinhado com essas leis universais. E aí não há sofrimento. E aí não há o mal. Só o bem. A razão humana é capaz de julgar independentemente de determinações externas. Então, essa primeira formulação nos diz o seguinte, que nós somos os donos das nossas vidas, das nossas atitudes. A razão humana é capaz de fazer o julgamento, o bom julgamento
decisões. E independe de determinações externas. Eu não preciso de uma religião para me dizer o que é o certo e o errado. Eu não preciso de leis civis. Se uma ação é correta para todos, ela é. Ela é correta. Então eu não preciso de interferências externas nos dizendo isso. Mas isso é lógico, é dentro do campo filosófico. Hoje, na prática, nós ainda precisamos de algumas referências, né? Porque nem todos nós chegamos no ponto de agir de forma racional em todas as nossas atitudes. Nós estamos buscando isso, mas ainda não chegamos. Mas dentro da formulação de Kant, ele diz que a razão humana é suficiente para fazer o bom julgamento, sem precisar dessas determinações externas. Lembrando que nós estamos falando aqui numa visão filosófica. Okay? A segunda formulação de Kant diz o seguinte: age de tal maneira que trates a humanidade, tanto na sua pessoa como na pessoa de outrem, sempre como um fim e nunca como um meio. Então, pense em você e pense nos outros como fim, né? E não como meio. Não utilize os outros como escada para obter o que você deseja, mas tenha nele o fim, né? Ou seja, o objetivo da sua felicidade. Então, e aqui vem o esclarecimento, né, nessa segunda formulação, Kant reforça a ideia de que a humanidade deve ser sempre o objeto da ética. Todas as ações devem estar subordinadas ao respeito à humanidade, ou seja, o respeito ao próximo. Essa humanidade é representada tanto na pessoa do agente, ou seja, de nós mesmos que estamos tomando a ação, aquele que pratica a ação, portanto, como nas pessoas que sofrem ação direta ou indiretamente daquele indivíduo, de nós. Respeitar a si e respeitar o outro é uma forma de respeito à humanidade. E quando nós lemos isso, não tem como nós não nos lembrarmos de de um outro ensinamento de Jesus, né, o grande ensinamento de Jesus, que é ama o teu próximo como a ti mesmo. É exatamente isso o que Kant coloca aqui na sua segunda formulação. E aqui, para finalizar, a terceira formulação: age como se a máxima da tua ação devesse servir de lei universal para todos os seres racionais. Como você pode ver, ela é muito parecida com a primeira formulação, só que ela traz aqui essa questão dos seres racionais. Ou seja, essa terceira e última formulação dá conta da racionalidade humana, da capacidade de julgar e de agir determinado por um fim. E esse fim que a gente busca ao final é o bem-estar coletivo, é a felicidade de todos. E aí volta lá a nossa pergunta, né? Então, note que, na medida que a gente vai evoluindo, isso à luz do Espiritismo, mas também segundo a filosofia da ética de Kant, nós vamos buscando a nossa felicidade através da nossa felicidade individual, sem dúvida nenhuma, mas também na felicidade de todos aqueles que nos cercam. Por isso que eu comentei lá, alguns dias atrás, na aula, que a felicidade só é plena quando ela é conquistada coletivamente. É baseada nesse princípio filosófico, de que a felicidade ela é o bem comum. E Jesus deixa isso muito claro quando ele nos diz: ama o teu próximo como você ama a si próprio. Porque este é o caminho para você buscar a verdadeira felicidade. Eu espero que esse vídeo aqui tenha ajudado naquela pergunta que foi muito bem colocada na ocasião e que infelizmente eu não tive tempo de responder adequadamente. Então, agora fica aí
um material um pouquinho melhor estruturado. E qualquer dúvida, fiquem à vontade, eu estou à disposição para avançar em algum esclarecimento que seja necessário, tá bom? Fiquem todos com Deus, um grande abraço e a gente vê numa próxima oportunidade.